Abel deu a ordem no Vasco. Após encaminhar o reforço com Nelson de Ossa, Vasco tem nomes na lista para reforçar o setor defensivo. Quero falar também sobre decisão tomada em relação ao futuro de Marino e Nestrosa no Cruz Maltino. Vamos ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Saudações vascaínas para você, torcedor, assim como eu, encontra-se preocupado com a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, pós a uma derrota que o Vitória cedeu a posse de bola para o Vasco em determinado momento da partida e o Vasco não soube o que fazer com a bola. Falta de entrosamento, intensidade, inspiração, principalmente em alguns jogadores que recebem a oportunidade e, tecnicamente, depois de 45 dias, a parada da Copa do Mundo, desde o dia 22 de junho, em treinamento no CT Moacir Barbosa, sob o comando de Bruno Lazzaroni, e agora, depois de 5 treinos com o Pedro Emanuel, treinador português, vai ter muito trabalho pela frente para colocar intensidade. A ideia de jogo do Pedro Emanuel foi até compreendida. O Vasco tinha a posse quando o adversário perdia muito o controle ali da bola, principalmente na intermediária defensiva, o Vasco saía em velocidade, saía em transição. Problema é que no terço final faltou capricho, faltou ali a tomada de decisão. E quando o Vasco tinha a finalização com o Nuno Moreira, Cuiabano, que até deu uma caneta e saiu ali de frente com o gol aberto e chutou muito fraco e acabou sendo bloqueado pelo setor defensivo do Vitória, o Vasco não conseguia ser eficaz. Puma Rodrigues teve a chance mais clara após uma trocação dentro da área. O Spinelli faz o pivô, Thiago Mendes encontra do outro lado, inverte para o Puma e ele acaba com um gol mais aberto, chutando a bola para fora. Então, realmente, uma partida desastrosa do Vasco. E falando em uma situação vergonhosa, é a saída de bola, problema crônico. Então, a gente já falou bastante sobre isso no nosso pós-jogo, mas trazendo aqui uma breve análise da partida e pontos que o Vasco precisa melhorar. Vasco que viajou na noite de ontem para chegar aqui ao Rio de Janeiro e o técnico Pedro Emanuel já deu a ordem. Treinamento, nada de folga. O Vasco agora se prepara para o jogo contra o Independiente Medellín na próxima semana na Colômbia, depois o compromisso contra o Mirassol no dia 25. Então, dia 22 de julho, Independiente Medellín Vasco, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Dia 25, Vasco e Mirassol, 8h30 da noite, em São Januário. São jogos de desafio. Vasco, por exemplo, ontem teve a faca e o queijo na mão para poder decidir o jogo. E acabou dando o jogo, dando o gol ao adversário. Eu fico pensando, dificilmente, num campeonato tão competitivo, o Vasco vai ter essa facilidade de controlar o jogo, de dominar o jogo, e, infelizmente, não saber o que fazer quando tiver o domínio. É triste. É complicado, é preocupante. E não é o treinador. A culpa não está no trabalho inicial do Pedro Emanuel. E até na coletiva falou, né, que faltou de fato essa inspiração para alguns jogadores que receberam oportunidade e não aproveitaram mais uma vez. Com isso, nesse momento, após encaminhar a contratação do Nelson de Ossa, só como informação, o Nelson de Ossa ainda segue no treinamento com a equipe do Betis, que faz a pré-temporada na Alemanha, agora só aguardando a liberação do clube para o jogador viajar. Há uma expectativa que o jogador viaje esse final de semana. Nós estamos apurando essa informação para fazer aquele movimento de chegada no aeroporto e acompanhar a expectativa e as primeiras palavras do jogador. Assim que houver o martelo batido em relação à chegada do Deus, nós vamos trazer a informação aqui para você, torcedor. O Vasco encaminhou a contratação, já tem ali os acordos financeiros, agora, de fato, é aguardar. Enquanto isso,
4 jogadores que são zagueiros, destros e bons, considerado no jogo aéreo, entra no perfil, na lista do diretor executivo Admar Lopes. Vamos à informação confirmada pelo Globo Esporte através do jornalista Bruno Murito. O Vasco sondou nomes, entre eles Murilo do Palmeiras, Diego Carlos do Como, Vitor Tormena do Krasnodar e o Gabriel Pereira do Copenhagen. E aí, vamos lá, sobre o Murilo. O Vasco monitora o defensor desde o ano passado e tentou novamente agora com a chegada do Alexander Barbosa no Palmeiras, mas o Alviverde afirmou que o zagueiro não perderá o status no time e tem negociação avançada para renovar o contrato. Murilo seria uma oportunidade, seria um bom nome aí para o Vasco contratar, mas o Palmeiras está nos planos do Palmeiras. Tormena renovou o contrato com o Krasnodar há poucos dias e qualquer saída necessita de um pagamento de uma transferência, uma taxa significativa, algo que o Vasco no momento não deseja fazer para um atleta de 31 anos. Né? Lembrando que o Vasco aguarda autorização financeira, o próprio Admar revelou isso em coletiva, por exemplo, até fazendo um paralelo do zagueiro aqui do Tormena, o Tormena, né, do Krasnodar. Muito parecido com o que o Flamengo quer fazer com o Cebolinha. O jogador está com o contrato terminando e o Flamengo quer receber uma taxa, um valor, e é muito difícil essa negociação com o Cebolinha, até que tinha sido um pedido do Renato Gaúcho na época, e para frente, até por conta do momento que vive, toda aquela polêmica envolvendo o BAP sobre a SAF. A tendência é o Cebolinha ir para outro clube e até podendo ir de graça, o Flamengo não recebendo taxa nenhuma, mas só exemplo dessa questão de taxa financeira. Diego Carlos pertence ao Fenerbahçe da Turquia e jogou emprestado ao Como na última temporada. O time italiano não pagou a opção de compra fixada que havia no contrato, mas tem interesse na permanência do atleta por valores menores. Né? O Diego Carlos seria uma situação mais acessível para o Vasco no momento. Gabriel Pereira é cria do Volta Redonda, está no futebol dinamarquês desde 2024, quando fechou com o Copenhagen por 6 milhões de euros, ali na casa dos 30 milhões de reais na cotação atual. O desejo do atleta é dar um salto na carreira e a staff trabalha com a possibilidade de saída nesta janela. O Gabriel Pereira seria também outra situação mais acessível, já que o Vasco trabalha também na questão do empréstimo com opção ou obrigação de compra, a depender também do que vai acontecer. O Vasco que intensifica agora a questão da venda da SAF para adiantar as negociações. A venda acaba se tornando uma situação urgente para o Vasco ter condições financeiras, fluxo para poder seguir e trabalhando no mercado da bola, já que o jogo de ontem escancara muito isso, né? Deixa muito claro a necessidade de contratações. O Vasco que recebeu sondagens de empréstimo pelo atacante Marino Inestrosa, mas a diretoria cruzmaltina no momento não abre mão da negociação. O Vasco recebeu sondagem nas últimas semanas pelo atacante. O colombiano foi alvo de interesse de clubes do exterior durante a pausa da Copa do Mundo, todas elas no modelo de empréstimo apresentado pelo empresário do atleta. O clube recusou todas as negociações. O entendimento da diretoria cruzmaltina é que Marino precisa de sequência para concluir o processo de adaptação no futebol brasileiro. O atacante que ainda não conseguiu repetir a atuação que teve no Atlético Nacional, mas o clube acredita que uma saída por empréstimo, especialmente para o exterior, não traria vantagem esportiva financeira. Dificilmente, né? Marino que teve mais uma oportunidade ontem com Pedro Emanuel, que vai buscar recuperar esses jogadores. Brenner, Pedro Emanuel, Spinelli, todas as contratações do início da janela, porém é muito difícil a questão da recuperação financeira. Então, o Vasco não vai abrir mão desses ativos, mas está no mercado, como trouxemos esses nomes para você, torcedor.
vamos falar de Vasco após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Vasco continua na zona do rebaixamento e o que a gente viu ontem, né, é um time que não será capaz de sair dali de baixo se não tiver muitas mudanças, principalmente se não tiver contratações, né? A gente vai falar um pouco sobre o jogo de ontem, é claro, não tem como fugir, mas a gente vai falar também sobre possíveis reforços, né? Hoje o Globoesporte.com publicou uma matéria ali com alguns nomes que o Vasco sondou nos últimos dias, principalmente para a zaga. Temos aqui, ó, 4 nomes sondados pelo Vasco como possíveis reforços para a defesa, né? Ontem a defesa do Vasco falhou mais uma vez, principalmente com o volante Cauã Barros, que entregou o doce, e também com o Robert Renan. Enfim, falaremos também sobre Marino Inestrosa, recebeu proposta, mas o Vasco recusou a proposta pelo jogador. A gente vai falar também sobre esse jogador aqui nesse vídeo. Bom, meu amigo, o que falar de ontem, hein? Mais uma partida em que o adversário não precisou se esforçar para ganhar do Vasco. E é isso que, enfim, que faz toda essa diferença no campeonato, né? Porque o jogo ontem era jogo para 0 a 0. Era um jogo que nada acontecia. O Vitória não criava, o Vasco também não criava. Um jogo horroroso, né? Um jogo duro de assistir, um jogo difícil de assistir. Tava chato, mas caminhava para o 0 a 0, né? Ninguém ia arrumar nada. Aí o Vasco vai e entrega o gol. Mais uma vez o Vasco entrega o gol pro adversário. O adversário não precisa criar para fazer gol no Vasco, porque o Vasco doa o gol pro adversário. Isso aconteceu ontem mais uma vez. Cauã Barros mais uma vez numa falha individual. É um jogador que eu até acho que tem muito potencial, é identificado ali com o Vasco, mas falha muito, né? Não pode falhar tanto assim, tem que ficar mais ligado, tem que ficar mais atento. Ontem a falha dele custou aí a derrota do Vasco da Gama. Robert Renan também vacilou na jogada, mas a falha principal foi do Barros. Então, mais uma vez, o Vasco não precisou ali, aliás, o adversário não precisou criar nada para fazer gol no Vasco, para ganhar do Vasco. O Vasco entregou a vitória ali para a equipe adversária. Gol de Renato Kaiser, né, que mais uma vez marca contra o Vasco, ele que é cria do Vasco da Gama. Enfim, o Vasco não aproveitou o Renato Kaiser quando ele surgiu na carreira, rodou aí o Brasil inteiro, agora está no Vitória e sempre marca o seu golzinho, né, contra o Vasco. E aí eu te pergunto, será que o Renato Kaiser não seria uma opção melhor do que Spinelli, do que Inestrosa, do que Brenner? Melhor e mais barata, né? Enfim. Mas vamos seguir aqui e vamos falar de mercado da bola, né? Vamos falar aqui de possíveis contratações. A gente sabe que a zaga é um problema sério no Vasco e o Vasco está buscando aí a contratação de um zagueiro. A matéria do Globoesporte.com de hoje de manhã diz o seguinte, ó, que depois de De Ossa, que tem a situação bem encaminhada para ser o novo reforço do Vasco da Gama, o próximo passo do Vasco é encontrar um zagueiro. Nos últimos dias, o Vasco entrou em contato com diferentes clubes para sondar e perguntar situações financeiras sobre atletas dessa posição. Os jogadores que o Vasco buscou foram Murilo, do Palmeiras, Diego Carlos, do Como, da Itália, Vitor Tormena, do Krasnodar, da Rússia, e Gabriel Pereira, do Copenhague. Foram os 4 nomes, né, que o Vasco buscou informações. Em comum entre os 4 estão que todos são destros e possuem características de serem bons no jogo aéreo. Esse é justamente o perfil que o Vasco busca no novo atleta para poder somar ali ao sistema defensivo. Embora tenha vários nomes em pauta, o Vasco e o Vasco esteja atacando ali, né, diversas frentes, ainda não há nenhuma situação avançada com nenhum desses 4 jogadores. O Murilo, do Palmeiras, por exemplo, é um jogador que a diretoria do Vasco admira desde o ano passado e foi buscar informações no Verdão sobre ele, até porque o Palmeiras contratou o Alexander Barbosa, né? Então o Vasco achou que naturalmente o Murilo fosse perder espaço. Mas a resposta do Alviverde foi que Murilo não vai perder status no elenco e que as negociações para renovar com ele estão avançadas. Então é difícil de acontecer uma chegada do Murilo, né, no Vasco, e é um bom zagueiro, seria uma contratação interessante. As situações com os outros 3 atletas que atuam na Europa são parecidas. O Tormena renovou recentemente com o Krasnodar, então vetado, né, sem chance de fechar nesse momento, até por isso não está entre uma das prioridades do Vasco nesse momento. O Diego Carlos pertence ao Fenerbahçe
e jogou emprestado no Como da Itália na última temporada. O time italiano não pagou a opção de compra fixada que havia no contrato, mas tem interesse na permanência do atleta por valores menores. Então, uma concorrência aí difícil também para o Vasco. Já o Gabriel Pereira é cria do Volta Redonda e está no futebol dinamarquês desde 2024, quando fechou com o Copenhague por 6 milhões de euros. Na época ali, mais ou menos 30 milhões de reais. O desejo do atleta é dar um salto na carreira e o staff trabalha com a possibilidade de uma saída nessa janela. O atleta tem contrato até junho de 2019 e uma negociação com ele demandaria ali de um investimento financeiro. No momento, o Vasco depende das negociações pela venda da SAF com o empresário Marcos Lamáquia para maiores movimentos nessa janela. Mas o nome de Gabriel Pereira tem aprovação do setor de scout do Vasco da Gama. Enfim, a postura do Vasco, né, é esperar um sinal ali com as negociações do Lamáquia para poder fazer investimentos maiores. E a posição do Admar Lopes nesse momento é adotar paciência, já que a janela só fecha em setembro. Meu amigo, a janela só fecha em setembro, mas até setembro, se demorar para contratar, se bobear, já chega em setembro praticamente rebaixado, né? Então, não dá para ter essa paciência toda também não, Admar Lopes. Tem que... Bate lá na mesa do Admar e fala, meu amigo, se você não liberar... Do Admar não, do Lamáquia, meu amigo, se você não adiantar um empréstimo aí, qualquer coisa aí pra gente contratar jogador, a coisa vai lascar. E acho que é mais ou menos por aí, né? Enfim, precisa reforçar e ontem ficou mais claro ainda que esse time não será capaz de tirar o Vasco ali dessa situação. Agora, sobre reforço também, o Vasco mesmo sem dinheiro, gastou muito dinheiro e gastou muito dinheiro errado, né? E aí eu vou perguntar pra você, o que Spinelli, Brenner, Inestrosa, Lloyd Augusto, Maxime Domingues, Jean Davi, o que esses jogadores têm em comum? Todos eles foram contratados por essa diretoria, que muitas das vezes é isenta das críticas, e eu tenho certeza que agora tem gente em casa torcendo o nariz, porque eu tô criticando a diretoria, vai ter gente aqui falando, nossa, como se a culpa fosse do Pedrinho, tá criticando o Pedrinho. O Pedrinho tem responsabilidade sim, não acho que o Pedrinho seja mau caráter, não acho que o Pedrinho seja ladrão, não é, parece ser um cara honesto, bem intencionado, mas que errou na gestão de futebol do Vasco. Só as contratações que eu citei aqui que deram errado. Ó. Spinelli, Brenner, Inestrosa, Maxime Domingues, Jean Davi, Lloyd Augusto. Vários outros jogadores que o Vasco trouxe sob a gestão Pedrinho e Felipe, né, que também está no departamento de futebol do Vasco. Contratações ruins, pô. Contratações ruins. O Pedrinho e o Felipe tocando futebol erram muito. Contratam mal. Erram demais. E isso se reflete dentro de campo. Então, tem a responsabilidade sim. A gente está aqui na torcida para que ele administrativamente consiga dar um rumo ali para o Vasco, para que consiga dar uma estabilidade para o Vasco no futuro, para que essa venda para o Lamáquia saia da melhor forma possível. E a gente acha que o Pedrinho tem a capacidade de fazer isso, né, de fazer uma boa venda, porque ele é um cara bem intencionado, mas no futebol, na gestão de dentro do campo, errou muito. E a gente está pagando preço, tanto que a gente está aí na zona do rebaixamento. Enfim, não pode errar mais nessa janela. Pedrinho, Admar, Felipe, não pode errar mais, porque se errar de novo, o Vasco vai ser rebaixado. Enfim, tem que evitar esse rebaixamento. Essa é a minha opinião. Para encerrar esse vídeo aqui, o Vasco recusou uma proposta pelo Marino Inestrosa, tá? O Desportivo Cali da Colômbia mandou uma proposta de empréstimo pelo Inestrosa e o Vasco recusou. Inestrosa que entrou ontem e não arrumou nada, não jogou nada, mas a partida péssima dele. Mas provavelmente, né, os valores não deviam ser interessantes para o Vasco, por isso o Vasco recusou. Enfim, Marino também que está difícil de aturar. Alô, amigo vascaíno, não esqueça por favor de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.